Queria pedir para você abrir a tua Bíblia no livro de João, no capítulo 13. Eu queria compartilhar algo com você nessa noite, com o tema de servir para liderar. Queria que a gente olhasse o modelo bíblico de Jesus, o que Jesus nos instrui na sua palavra, e que nessa noite nós saiamos daqui. Eu não vou dizer para você que eu vim ensinar você, porque eu acho que isso é uma pretensão muito grande da minha parte. Mas eu vim como ministro do Senhor para compartilhar a palavra hoje, para reforçar no teu coração aquilo que você já sabe, para ativar no teu coração, se eu posso usar essa palavra, as verdades das Escrituras, e para que a gente saia daqui com a cultura do reino de Deus mais estabelecida na nossa vida, o nosso modo de agir, a nossa prática, a nossa vivência do dia a dia. Por isso queria pedir que você abrisse comigo em João 13 e me acompanhasse até o versículo 17. Todo mundo abriu aí? Se você está sem Bíblia, aqui no telão atrás de mim, também está passando. Eu estou usando a NVT. Se você quiser mudar a versão aí para ajustar com a minha. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a sua hora de deixar este mundo e voltar para o Pai. Ele tinha amado os seus discípulos durante o seu ministério na terra e os amou até o fim. Ele estava na hora do jantar e o diabo já havia instigado Judas, filho de Simão Iscariotes, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura. Depois, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Quando Jesus chegou a Simão Pedro, esse lhe disse: "O Senhor vai lavar os meus pés?" Jesus respondeu: "Você não entende o que eu estou fazendo agora, mas algum dia entenderá." "Lavar os meus pés? De jeito nenhum," protestou Pedro. Jesus respondeu: "Se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo." Simão Pedro exclamou: "Senhor, então lave também as minhas mãos, a minha cabeça e não somente os pés." Jesus respondeu: "A pessoa que tomou o banho completo só precisa lavar os pés para ficar totalmente limpa, e vocês estão limpos, mas nem todos." Pois Jesus sabia que quem o trairia. Foi a isso que se referiu quando disse: "Nem todos vocês estão limpos." Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao seu lugar e perguntou: "Vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e têm razão porque eu sou. E uma vez que eu, o seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Eu lhes digo a verdade: o escravo não é maior que o seu senhor, nem o mensageiro é mais importante que aquele que o envia. Agora que vocês sabem estas coisas, serão felizes se as praticarem." Queria compartilhar algo com você nessa noite. E de manhã eu já estava falando noite, que eu estava tão ansioso para estar aqui de noite, que eu estava de manhã pregando, eu falei nessa noite, mas era de manhã. Agora eu posso falar noite que eu vou acertar. O Senhor quer compartilhar e quer lembrar os nossos corações de qual é o modelo que Ele colocou para que nós venhamos a servir, ou melhor, venhamos a liderar. A palavra liderar assusta um pouco a gente, porque a gente pensa, líderes são aqueles grandes homens, sei lá, grandes empresários, grandes empreendedores, são homens que lideram multidões, estes são líderes. E nós pensamos que nós não temos nada a ver com essa história. Mas eu queria lembrar você, se você participou do curso de liderança que o pastor Iverson deu para a gente há algum tempo atrás, umas terças-feiras, ele deu uma definição de liderança que eu gosto muito, é uma definição usada por muitas pessoas, e diz que liderar é influenciar. Se nós exercemos influência, nós estamos liderando alguém. Quando nós falamos sobre isso, nós temos um papel claro de, como cristãos, influenciar a sociedade. Por isso nós exercemos liderança, exercemos influência. Então é esperado que nós venhamos a liderar. Mas eu queria dizer algo para você de maneira mais simples. Não espere grandes coisas. Você pode liderar a sua esposa, você pode liderar o seu marido. Nossa, parece que é estranho isso. Você pode liderar os seus filhos. Você pode exercer influência. Cada vez que você exerce influência, você está liderando. E eu queria trazer para você nessa noite qual é o modelo bíblico de liderança de Jesus.
Porque aí fora nós podemos estudar vários métodos e várias formas, e nós podemos tentar entender muitos jeitos de liderar, mas o jeito de Jesus é um só, é servindo. O modelo de liderança de Jesus é uma liderança servidora. E eu queria compartilhar algumas verdades com você, algumas coisas para que sejam escritas, reforçadas no nosso coração. E se essas verdades forem praticadas, eu quero voltar com você para ler o versículo 17. Se nós aprendermos isso e praticarmos, olha o que Jesus diz: vocês serão felizes. Existe um segredo de praticar a liderança servidora de Cristo. Ela nos traz satisfação e felicidade. Você quer ser feliz? Sirva. Queria compartilhar a primeira verdade com você, e eu quero tentar ser bem direto, bem sucinto, mas uma das coisas que nós precisamos ter certeza nos nossos corações é que servir não tira a autoridade de ninguém. Servir não tira a autoridade de ninguém. A palavra no versículo 3, leia lá comigo, está escrito assim: Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas, e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Jesus sabia que servir os discípulos não diminuiria a sua autoridade, não rebaixaria ele. Jesus não ficou com medo do que os discípulos poderiam pensar. Antes disso, antes de falar um pouquinho mais sobre isso, eu queria tentar situar você um pouquinho mais, porque o capítulo de João, ele traz uma proposta, uma perspectiva desse episódio, que tem como título para a gente, talvez, a última ceia, o momento em que ele, a última vez, se reuniu com os discípulos. E quando a gente vai ler Mateus, Marcos, Lucas, a gente pega alguns detalhes adicionais que João não descreve. E o que está escrito nos outros evangelhos? Que Jesus pede para os discípulos, ele diz assim: olha, vão até tal lugar, lá naquela casa, no segundo piso, vocês vão preparar, então conversa com o dono daquela casa e diga para ele que é eu que estou pedindo, e é assim que vocês vão preparar essa ceia, esse jantar, para que a gente esteja lá. Os discípulos vão e preparam tudo aquilo, e nesse momento, João não está falando, mas os outros evangelhos relatam para a gente que eles estavam tendo um diálogo bem saudável, uma conversa super agradável para os cristãos, e uma conversa assim, exemplar. Sabe sobre o que eles estavam falando? Eles estavam discutindo quem deles era o maior. Uma conversa super saudável, né? Tipo, velho, quem é o mais top de nós aqui? Porque assim, não, quando Jesus mandou a gente ir, expulsar os demônios, curar os enfermos, sério, nossa, eu tenho uma lista muito grande de tudo que eu fiz. Eu acho que eu sou o maior. E eles estavam discutindo e falando, o papo de a mãe de um chega a perguntar, fala: ô Senhor Jesus, tem assim, como quando você for sentar lá no seu trono, você botar um filho meu na direita, o outro na esquerda? A preocupação deles era: cara, a gente é muito bom, né, velho? A gente é os caras, né, mano? A gente anda com Jesus, e quem de nós aqui é o mais top? E Jesus, em Lucas 20, se eu não me engano, ele diz: vocês querem ser o maior? Sabe quem é o maior? É aquele que serve. Ele estava virando a perspectiva deles do que era liderar, da arrogância, do orgulho humano, e ele estava dizendo: pode deixar, eu quero ensinar vocês como faz isso. Por isso eu estou tirando a minha autoridade, a minha capa nesse momento, eu quero estar ajoelhado diante de vocês, e eu quero lavar os pés de vocês. Jesus tinha a certeza, a convicção de que servir não diminuía a autoridade dele. Eu queria que, como cristão, você entenda isso. Servir não diminui a tua autoridade. Pessoas inseguras, elas precisam de títulos, elas precisam se gabar do que fazem, elas precisam ter muitas recomendações, muitas coisas. A insegurança faz com que eu tenha que ter muitas coisas para aparentar que eu sou muito bom, mas Jesus era tão seguro de si, que ele dizia: eu não estou nem um pouco preocupado com o que vão pensar quando eu me humilhar diante deles, quando eu me abaixar diante deles e lavar os pés de cada um deles. Sabe, às vezes a gente pensa que a humilhação de Jesus começou nesse momento, quando ele lava os pés. Mas eu queria que você entendesse
que Jesus, sendo Deus, a palavra diz em João 1:1, no princípio ele era o verbo era com Deus, o verbo era Deus, porque Jesus é eterno, ele está desde o princípio, desde tudo, ele já era Deus, ele já era Jesus. E a humilhação dele não começa quando ele se propõe a lavar os pés, mas começa quando ele diz: eu vou me tornar homem como um deles. Durante 33 anos eu vou estar nessa terra, sendo modelo para eles. Isso para Deus era humilhação. Sendo Deus, se fazer homem é se rebaixar, mas em nenhum momento ele perdeu a autoridade dele. Eu queria que nós como cristãos, nós como filhos de Deus, servos do Senhor, que vão seguir o exemplo de Cristo, entenda que servir não diminui quem você é. Se você sabe quem você é em Cristo, servir é uma característica predominante em você. É o que você faz todos os dias. A maneira como você ama, a maneira como você se porta, a maneira como você se coloca é servir o próximo. Outra coisa que eu queria conversar com você a respeito disso, é porque se você é filho de Deus, você tem isso no seu DNA. Se você deixou que Cristo lavasse a sua vida e te fizesse uma nova criatura, servir faz parte de quem você é. Então eu quero que você como cristão assuma isso e diga: eu sou servo de Deus, e eu vim aqui para servir ao meu amado, ao meu Senhor, e servir o próximo. Segunda coisa que eu queria que a gente reforçasse nessa noite, depois da gente entender que servir não diminui a autoridade de ninguém, depois que você sabe qual é a sua identidade em Cristo, a segunda coisa que eu queria reforçar para nós nessa noite é que, para poder servir, antes nós precisamos ser servidos. Como assim, Tiago? Jesus chega para Pedro, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, a partir do versículo 6, diz assim: quando Jesus chegou em Simão Pedro, esse lhe disse: o Senhor vai lavar os meus pés? Jesus responde: você não vai entender o que eu estou fazendo agora, mas um dia você vai entender. E o Pedro disse: Senhor, não, desculpa, você não vai fazer isso. Jesus responde para ele: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Daí o Simão, naquela intensidade toda, ele já diz: então tá bom, lava tudo, Senhor, a cabeça, os braços. Senhor, eu quiser me dar um banho aqui, eu jogo o balde todo em mim. E o Senhor estava dizendo: não, Pedro, você já foi lavado, eu só preciso que você permita que os seus pés sejam lavados. Vocês já foram purificados. Agora a caminhada faz com que constantemente os pés de vocês precisem ser lavados. Queria dizer para você que a realidade daquela época era um pouquinho diferente do que a gente está acostumado hoje. Hoje a gente usa bons tênis, boas meias, bons sapatos que protegem bem os nossos pés. Mas naquela época era vamos tentar trazer bem assim, a galera andava de Havaiana e viajava por aí, caminhando em ruas de barro, e se você tomasse um banho, saísse aqui da igreja e fosse até o seu carro no estacionamento, com certeza o seu pé já tinha pego uma poeirinha. Jesus estava dizendo: é necessário que essa poeirinha da caminhada seja lavada constantemente. Vocês tomaram banho e vocês foram purificados, mas as poeirinhas da caminhada precisam ser lavadas constantemente. Queria dizer para você algo. Quando a gente vai estudar esse episódio biblicamente, a gente percebe que Jesus dá ordem para os discípulos e diz: vão, falem com tal pessoa, preparem a mesa, preparem o lugar, preparem a sala, e eles obedecem exatamente tudo que o Senhor manda para eles. Mas naquela época existia um costume de que era comum que um servo, um escravo, alguém ficasse preparado para lavar os pés dos convidados, antes dos momentos da ceia, das reuniões, e era algo normal da cultura da época. Jesus deu a ordem para eles em tudo, e eles obedeceram tudo, mas acho que eles não perceberam que faltava. E quem é o servo que vai lavar os nossos pés? E Jesus estava dizendo: que bom que vocês obedeceram tudo, e não se preocuparam com esse servo, porque hoje é eu que vou lavar os pés de vocês. E Pedro fica chocado, a gente vê a reação dele, e Jesus está dizendo para cada um de nós hoje: ei, eu preciso que você me deixe lavar os teus pés, porque senão você não pode ter parte comigo.
Eu preciso que você me permita lavar os teus pés, lavar a tua vida, lavar o teu coração. Sim, talvez tenham pessoas aqui hoje que estão ouvindo essa palavra e estão dizendo: Tiago, eu nunca fui lavado por inteiro. Hoje é um dia para que o Senhor possa lavar a tua vida por inteiro. Mas se você é um cristão que está aqui comigo nessa noite, ouvindo essa palavra, já entregou a sua vida para Jesus, você precisa ter essa certeza de que você precisa manter os seus pés limpos na caminhada da vida. Isso fala para a gente de uma realidade que nós precisamos entender. Fala de que nós precisamos gastar tempo com o Senhor. Lavar os pés da caminhada é gastar tempo com Deus, gastar tempo no secreto, é gastar tempo em oração, tempo com a nossa vida com o Senhor, diante do Senhor, e isso faz com que os nossos pés sejam lavados da caminhada, nós sejamos santificados pelo Senhor. E assim a palavra diz que, depois disso, agora eu quero que vocês vão e façam o mesmo. Depois que nós somos servidos por Cristo, depois que nós temos os nossos pés lavados por Ele, agora Ele diz: agora, não se preocupem, agora eu quero que vocês vão e lavem os pés de todos aqueles que estão ao seu redor, façam o mesmo. Lavem os pés daqueles que convivem com vocês, lavem os pés daqueles que cercam vocês, porque é isso, esse é o exemplo que eu dei, e é assim que eu quero que vocês agora deem o mesmo exemplo. Primeiro nós precisamos ser limpos, servidos, para então poder servir. No reino de Deus, não tem ninguém que chega em algum lugar de poder ministrar, liderar e fazer algo, evitando esse caminho, evitando ser servido por Jesus, porque primeiro nós precisamos ser servidos por Ele, para então poder servir. Um líder, alguém no reino de Deus que não é servido e acha que pode fazer sozinho, é alguém que não entendeu nada daquilo que Jesus estava ensinando. Isso é forte, mas isso é extremamente necessário. Por quê? Eu não sei você, mas eu tenho uma dificuldade enorme, muitas vezes, de receber coisas. Às vezes, até para receber presente, eu fico constrangido, porque eu não sei como reagir. Às vezes, alguém elogia, e a gente fica: nada a ver, a gente fica constrangido, porque um elogio faz com que a gente receba algo que parece que é maior do que a gente pode suportar, maior do que a gente está capaz de receber, por mais que a gente gosta, mas nos constrange. E o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo: ei, eu estou dando a minha graça para vocês. Recebam a graça. Mesmo que vocês nem sabem receber isso, mesmo que, Pedro, você está tentando evitar, aceite o que eu estou te dando. Porque assim como eu estou dando isso para você, você vai me ajudar a compartilhar isso com todo mundo que estiver ao teu redor. Por isso, meu amado, cristão, filho de Deus, não é orgulhoso, não é arrogante. Não é alguém que mantém a sua pompa, mas é alguém que se dispõe a ser servido, porque sabe também que vai servir. Amém? Terceira coisa prática para a gente falar hoje, depois da gente entender que servir não diminui a autoridade, não diminui a nossa identidade, quem nós somos em Deus, depois da gente entender que nós precisamos ser servidos para então servir, eu queria entrar no terceiro ponto, que é o título da nossa pregação, que diz: servir para liderar, porque não existe outro jeito de fazer. Jesus, quando ele fala para Pedro, lá naquele versículo 8, no final do versículo, Jesus diz assim para ele: se eu não lavar os teus pés, você não tem comunhão comigo. Esse texto me chamou bastante atenção e eu fiquei remoendo ele, fiquei pensando nele, eu falei: Senhor, o que tem de segredo aqui? E aqui tem um segredo, porque Jesus está dizendo: Pedro, se eu não limpar você, você não pode ter comunhão comigo. E olha o que diz, quando a gente vai para as palavras lá no original, a palavra tens parte comigo, tens, é uma palavra que ela se escreve E-C-H-O, numa leitura literal, eixo. E ela diz assim: segurar com firmeza, ter na mão. Tens, segurar com firmeza, ter na mão. E a palavra parte é meros, que diz a parte devida, designada, a sorte, o destino. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, se você não me permitir te lavar, eu não posso te segurar com firmeza e te dar o destino que eu tenho para ti. Pedro, se você não me deixar segurar, que eu segure você, se você não me deixar lavar os teus pés, ele estava dizendo, eu não posso te ter nas minhas mãos, eu não posso segurar você, e assim, a parte que é devida a você, aquilo que o reino de Deus traz para você, você não pode alcançar.
Significa que se nós não formos lavados por Cristo, nós não podemos alcançar o que Cristo tem para nós. Não existe uma forma de alcançar o que Ele tem para nós, se nós não formos lavados por Ele. Se nós não permitirmos que essa comunhão, esse lavar dos pés, e eu quero ressaltar aqui de novo, esse lavar dos pés é constante, meu amado. É diário, é no secreto com Ele. É essa vida que nós temos e que mantemos, que crescemos, meditando, orando, buscando ao Senhor na intimidade. E Ele nos serve na intimidade, porque Ele sendo Deus, para ouvir o nosso tempo no secreto, lava as nossas vidas e nos purifica. E a gente sai do secreto dizendo, agora eu posso também lavar os pés daqueles que estão ao meu redor. Quando a gente entende isso, a gente entende que o banho a gente toma uma vez só na vida. A gente nasce de novo. Esse banho uma vez só na vida é espiritual, tá, gente? Por favor, entenda isso. Que você pode sair daqui e tomar vários banhos durante o dia, tá? Fica bem cheirosinho. Mas na nossa vida espiritual, o banho, aquele banho completo, acontece uma vez. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos completamente purificados. Mas o lavar dos pés é constante. É constante. Porque nós estamos num mundo onde a gente sofre influência, onde a palavra mesmo nos instrui, ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. É constante o renovar pela palavra, é constante o renovar pela comunhão com Cristo, é constante que nós mantenhamos essa intimidade para nos mantermos limpos. A santificação fala de manter intimidade com Jesus, porque é através disso que os nossos pés não vão estar sujos, mas sempre limpos. Eu queria reforçar algo para você. Se você quer ter certeza na tua vida de qual é o teu propósito, para aquilo que o Senhor te chamou, existe um segredo. Quanto mais perto de Cristo você andar, mais certeza e mais perto do propósito que Ele tem para a tua vida você vai estar. Se você quer ter certeza do teu propósito, caminhe com Cristo todos os dias. Permita entrar nesse recinto, nesse lugar de servir da mesa do Senhor, de comer da mesa do Senhor, de ser servido por Ele, de ser servido por Jesus que quer te lavar, para então você ter a certeza do que Ele tem para a tua vida. Amém? Eu creio que tem pessoas que desperdiçam o que Deus sonhou para a vida delas, quando elas não caminham com Cristo, mas elas tentam caminhar por conta própria. E daí na caminhada da vida surgem desculpas, dizendo, aquele lá é mais especial do que eu. Aquele lá Deus tem algo mais especial. Mas muitas vezes nós estamos deixando de viver o que Deus tem para nós, porque nós deixamos de gastar tempo com Ele e de buscar o propósito nele. Eu queria entrar numa parte bem prática agora. E eu queria dizer algo, por quê? Porque servir para liderar entra em todas as áreas e esferas da nossa vida. Você sabia que servir para liderar e liderar servindo entra dentro do teu casamento? Nós temos casais aqui nessa noite, casados. Queria falar algo para você, marido. Você serve a sua esposa e você não tem a sua autoridade, a sua identidade, a sua masculinidade diminuída quando você ajuda a sua esposa nas tarefas comuns do lar. Minha esposa está me olhando ali e eu me esforço bastante, eu deixo a desejar em muita coisa. Por quê? Porque às vezes a vontade, meu Deus, sério, eu tenho que lavar uma louça? Mas você não fica menos homem porque você lava uma louça. Você não fica menos homem porque você tem que levar o lixo. Você não fica menos homem porque você ajuda, às vezes, a lavar a roupa, a pendurar a roupa, a passar um pano na casa. Você não fica menos homem por fazer isso. Você não perde o lugar e o que Deus deu para você por fazer isso. As mulheres estão tudo bem felizes com um sorrisinho na cara. Por que será que elas estão assim, né? Por quê? Porque a liderança de Cristo é servidora. E Ele diz, maridos, sirvam a sua esposa e liderem elas assim. Mas eu queria dizer para vocês, esposas. Pensou que não ia chegar, né? Esposas, vocês também lideram o marido de vocês quando vocês servem o marido. Vocês exercem influência sobre ele quando vocês abençoam o marido de vocês, quando vocês se submetem ao marido, quando vocês se colocam debaixo do que a palavra diz e da maneira como o Senhor quer. Né? A palavra submissão hoje, ela é tão mal interpretada e tão
prejudicada pelo que o mundo aí fora tem colocado, mas eu queria dizer para você que se você tem um casamento segundo a palavra de Deus, submissão nunca é um problema. Não quero dedicar tempo para isso aqui porque não dá, mas eu queria dizer para você, mulher, que você não se torna menos mulher ou menos, foi rebaixada porque você serve o seu marido. Porque quando você faz isso, o Senhor se agrada do teu coração. E eu queria dizer algo aqui, nenhuma mulher está abaixo do marido, isso não existe na Bíblia. A mulher sempre está ao lado do marido. Sabe, às vezes as mulheres, elas invertem um pouquinho o papel e elas soltam o verbo, soltam a língua, e você é isso, você é aquilo, e você não está servindo fazendo isso. Por isso eu queria nessa noite ter um momento muito prático. Se você é casado, eu gostaria que você ficasse de pé junto com a sua esposa, marido e esposa. Fiquem de pé. Se você é namorado, noivo ainda, relaxa, aprende, observa. Mas eu queria dar um tempo para você servir a tua esposa. Por isso vira de frente, olha no olho, olha na baga dos olhos. E eu queria dar um tempo para você, eu vou dar aqui alguns segundos, não olha para mim, é para sua esposa, é para o seu marido, beleza? Eu quero dar um tempo para você falar algumas coisas, mas observe aqui, não é romântico esse momento. Você não vai fazer declaração de amor nesse momento. Você vai olhar, primeiro aqui os maridos. Maridos, você vai olhar nos olhos da sua esposa e você vai declarar as características que você vê na vida dela. Aquilo que você percebe, a mulher forte que ela é, virtuosa, quais são as características? Por favor, faça isso, você tem 1 minuto. Eu quero que você olhe nos olhos da sua esposa e você declare, olhando para ela, o que você vê na vida dela. Quem essa mulher é para você, quem ela é na sua casa, quem ela é na sua vida. Faça isso, pratique isso agora. Se você está solteiro aí no banco, intercede, meu irmão. Né? Você está sem a sua esposa aqui, ora por esses casais aí. Faça isso quando chegar em casa. Não tenha vergonha de dizer para sua esposa quem ela é, porque você serve ela fazendo isso. Você lidera ela fazendo isso. Eu queria inverter os papéis agora e eu queria pedir que as esposas olhem no fundo dos olhos dos seus maridos e declarem: quem é o homem que vocês veem? Quais são as características que você sabe que Deus deu para esse homem? Quais são as características que você admira nele? O que te fez casar com esse homem? O que você ama nele? Coloca isso. Eu não quero romantismo. Eu quero características fortes aqui. O homem de Deus que ele é, aquilo que você reconhece. Coloca essas palavras. À medida que você for terminando, você pode sentar. Sabe, o mundo tem prazer aí fora em destruir casamentos, mas o Senhor Jesus tem prazer em edificar casamentos. Eu queria dizer para você que se você quer ter um casamento e um modelo de casamento perfeito, você não pode ser influenciado pelas novelas da Globo. Você não pode ser influenciado pelos seriados ou pelos filmes, muito menos pelo que as redes sociais propagam. Você precisa ser influenciado pelas Escrituras e pelo que as Escrituras dizem sobre casamento. Se existe um modelo a ser seguido, é o que as Escrituras nos trazem. E se você quiser ter um casamento forte, um casamento que passa pelas provas, que passa pelos desertos, que passa pelas circunstâncias, você não vai deixar que aquilo que está lá fora entre no seu casamento, mas você vai se blindar com as Escrituras e você vai praticar o que as Escrituras dizem. O que nós precisamos hoje não são casamentos moldados segundo as redes sociais, mas são casamentos equilibrados segundo a palavra de Deus. Sabe, famílias fortes transformam sociedades. Famílias fortes transformam cotidianos, transformam contextos sociais. Famílias fortes transformam vizinhanças, pelo exemplo e pela referência. Famílias equilibradas que seguem a palavra de Deus, mudam contextos. Por isso eu declaro sobre o teu casamento, sobre a tua casa, as bênçãos de Deus.
Seja preocupado em querer agradar o coração de Deus e não em querer se parecer com um modelo que muitas vezes está na moda. Sabe? Meu desejo é que você olhe para sua esposa, você olhe para o seu marido e você diga: cara, casei contigo para ir até o fim, nós vamos ficar banguela junto. Não importa o que venha, nós vamos vencer tudo. Tudo. Não tem a opção de não ter nós dois juntos. Não tem essa opção. É nós dois, vamos para cima e pronto. Casamentos equilibrados, aperfeiçoados no Senhor. Queria dizer para você agora, você ficou aí, away, né? Deu uma olhada no WhatsApp, porque estava assim, tem o que fazer, né? Nesse momento dos casais. Eu queria dizer para você que agora chegou a sua vez, chegou a nossa hora. Irmãos em Cristo, nós podemos liderar servindo. Nós podemos liderar servindo. E eu queria dizer para você que no reino de Deus só existe um modelo de servir. Por isso, nós olhamos para o próximo, amamos o próximo e servimos o próximo. Por isso eu queria dizer para você que, seja pastor, líder, supervisor, líder de grupo, teu discipulador, só existe um modelo servidor. Nós aprendemos com esse modelo e multiplicamos esse modelo. Mas eu vejo que às vezes, nas características de servir, eu até queria dar a liberdade para você e a criatividade de você perceber como você pode servir o próximo. Porque eu não tenho como vir aqui dizer para você, olha, servir é fazer isso e isso. Eu acho que servir é você observar o contexto daquele que convive com você, observar o próximo. Na parábola do bom samaritano, diz que os religiosos passaram, mas aquele homem que era de um povo rival, como se fosse um Brasil e Argentina, ele olha aquele homem quase morto, enquanto os outros passaram, dizem, está quase morto, deixa aí. Ele diz, opa, ainda tem vida, eu vou servir, eu vou amar ele, eu vou curar ele, eu vou cuidar dele. Eu queria que você observasse que servir é observar o teu próximo, estar atento ao que está acontecendo na vida dele e se dispor a ajudar e se dispor a completar. Por isso um líder, ele se preocupa em acompanhar os seus liderados, ele se preocupa em amar os seus liderados, em ligar para ver como é que está, em discipular, em orar pela pessoa. Sabe, uma das formas que uma vez eu aprendi isso e nunca esqueci, que através do toque físico, sim, nós demonstramos amor. Nós podemos abraçar, um toque, um abraço, né, um aperto de mão, esse calor humano, sim, faz diferença. Que a alma pode ser cuidada através dos sentimentos, mas que o lugar mais profundo para tocar uma pessoa é através da oração. Porque nós tocamos no espírito, onde nem o toque físico e nem a alma pode chegar, a oração chega no espírito. Por isso, quando você quiser servir alguém, ore por essa pessoa. Coloque a vida dela em oração, cubra ela de oração, cubra a vida dela de oração. Queria deixar isso para você, sabe, se você é um líder de grupo, se você é um supervisor, ore pelas pessoas que Deus colocou aos teus cuidados. Mas eu preciso dizer algo para os liderados. Permitam-se ser servidos, não sejam como Pedro. O que você está me ligando? Vai cuidar da tua vida. Eu estou fazendo escrachado aqui? Mas muitas vezes nós temos um coração orgulhoso que não se permite ser servido, não se permite ser cuidado. Quando as pessoas tentam se aproximar, nós dizemos, vai querer me ensinar a Bíblia agora? Relaxa, mano, eu sei. Assim não é como o reino de Deus funciona. O reino de Deus funciona com um servindo o outro. Por isso se disponha, se permita ser servido. Quando alguém estiver te ligando, é por preocupação, é porque quer te servir, porque quer te amar. Quando alguém está perguntando como está o teu casamento, como está a tua vida com Deus, como está a tua vida devocional, é porque ela quer te servir, ela quer te amar, ela está se preocupando com você. E assim você também vai multiplicar essa liderança servidora. Assim você também vai cuidar dos outros. Por último, eu queria reforçar, porque nós falamos de casamentos, nós falamos da vida comum da igreja, mas eu queria dizer que nós, como igreja, temos um papel muito sério de servir o mundo lá fora. Quando nós temos o nosso casamento em dia, quando nós temos o nosso relacionamento com os nossos irmãos em dia, nós estamos preparados para ir lá fora e servir o nosso próximo lá fora, aqueles que não conhecem o Senhor, aqueles que como aquele homem, como o samaritano parou, pessoas que estão jogadas pelo caminho, que nem conhecem o Senhor e estão longe de conhecer, mas o nosso servir
vai constranger a vida delas em amor. E eu queria reforçar isso para você, porque muitas vezes nós como igreja gostamos de usar o termo missionário, e nós estamos esperando que Deus levante missionários profissionais. Pessoas que digam, Senhor, eu largo tudo, me envia para algum país. E eu acho que isso faz parte da igreja, e de maneira alguma eu recuso isso, ou eu diminuo isso, porque isso faz parte. O Senhor levanta algumas pessoas e diz, eu estou te tirando daqui, eu estou te enviando para lá. Mas eu queria que a nossa consciência como igreja não fosse de missionários profissionais, mas de cada profissional aqui que é um missionário. Que entra na sua empresa, que entra na sua escola, que entra na sua sala de aula e entende que eu fui enviado para esse lugar para fazer a diferença. Por isso você entra no teu local de trabalho e você diz, eu sou um missionário aqui dentro. E eu quero pregar o amor de Jesus através do meu trabalho e da minha excelência, através do meu amor, da minha proatividade. Eu quero estar ligado nas pessoas aqui ao redor e eu quero amar e servir essas pessoas. Quando a gente faz isso na sala de aula, quando a gente faz isso, talvez aqui tem gente que a família não é crente, você está aqui sozinho, você entra dentro da sua casa e você serve a sua família. Você se dispõe a servir aquele que está ao teu redor. Isso constrange as pessoas em amor. Sabe, eu acredito que não existe outro modelo da qual o coração do Senhor se agrade, se não for servir o próximo. E eu queria deixar impresso isso no seu coração essa noite, renovar isso no teu coração essa noite, e pedir que você comece a bolar estratégias de como a tua segunda-feira vai ser diferente da semana passada. De como a liderança servidora vai entrar em pauta a partir de amanhã de manhã, de como você vai começar na tua empresa, na tua sala de aula, na tua casa, a fazer a diferença, de como você vai pregar o evangelho do amor, da verdade, o evangelho de que você tira a capa, lava os pés, e depois de tudo a palavra diz que Jesus botou a capa de novo, porque ele sabia quem ele era. Sabe, cristãos que têm a identidade de Cristo, cristãos que sabem que primeiro precisam ter comunhão com Cristo para então poder partilhar. E cristãos que entendem o papel de servir o próximo a todo instante.